que diz assim o texto bíblico: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pai, a tua palavra é o teu povo, e eu estou aqui, Senhor, na condição de canal, ferramenta do Senhor para a edificação de sua igreja e para o alcance dos perdidos pela pregação do Evangelho. Seu Espírito aplique poderosamente a tua palavra no coração do seu povo, no coração do perdido, atraindo-os para ti, edificando-os e aperfeiçoando segundo a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Desde o capítulo 8, nós estamos vendo a narrativa que mostra que aquele rei que nós vimos que tem autoridade em palavras, que tem poder em palavras, lá no Sermão do Monte, também tem autoridade e também tem poder em ações. Nós vimos, junto com Giovanni, lá no capítulo 8 todo, que Jesus, como Rei Messias, que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, demonstrou ter poder sobre o corpo físico dos homens e as doenças que acometem os homens em virtude da queda. Nós vimos que esse Jesus, Messias Rei, poderoso, tem poder sobre os elementos da natureza, acalmando uma tempestade, dizendo ao vento: aquieta-te, dizendo ao mar: cala-te. Nós vimos também que esse Jesus, Messias Rei, poderoso, tem autoridade sobre os seres espirituais, expulsando os demônios, aquela legião de demônios que estavam lá nos dois endemoniados na terra dos Genezarenos, né, ou dos Gadarenos. E no capítulo 9, na semana passada, nós vimos que Jesus não tem poder apenas sobre as doenças, sobre o corpo físico das pessoas, sobre os elementos da natureza, sobre os seres espirituais, mas também tem poder sobre o pecado. Que ele tem poder para perdoar pecados. Que ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu todos os inimigos do homem e tem prerrogativa para perdoar o homem dos seus pecados. E eu acredito que o texto que está diante de nós agora não está aqui por acaso. Está aqui por acaso. Porque no capítulo, no bloco anterior, foi isso que nós vimos: um homem sendo descido por um telhado, num esforço muito grande, chegando na presença de Jesus para ser curado de sua paralisia, e Jesus dizer para ele: perdoados são os teus pecados. Nós vimos na semana passada que a coisa mais importante na vida do homem não é que o homem seja curado de uma deformidade e deficiência física, mas que ele seja perdoado de seus pecados e assim seja aceito por Deus. E agora, Mateus vai colocar aqui a própria experiência dele de encontro com Jesus, e existem algumas particularidades nesse momento que falam um pouco mais sobre como Jesus se relaciona com o pecador. É como se fosse uma continuação dessa ideia de Jesus ter poder para perdoar pecados. E Mateus vai falar sobre a experiência dele, vai falar sobre ele próprio. E o versículo 9, onde nós lemos, começa dizendo que quando Jesus saiu do lugar onde estava, né, ainda dentro de Cafarnaum, saiu daquela casa cheia de pessoas ali onde ele curou,
o paralítico, ele sai dali, passa pela coletoria local, muito provavelmente era uma espécie de escritório, onde os coletores de impostos trabalhavam. Acredita-se que Mateus trabalhava na alfândega de Cafarnaum, fazendo taxação das coisas que vinham de fora. Então, as coisas que vinham de fora, entravam em Cafarnaum, eram taxadas, eram cobradas, né? Os impostos dessas coisas eram cobrados, e parece que Mateus era uma dessas figuras que cobravam impostos das coisas que entravam ali em Cafarnaum. E Jesus vai até esse lugar, passa por Mateus, chama Mateus, e Mateus segue Jesus largando tudo. Falando assim, de maneira bem corrida e só lendo o texto, né? Parece que não há nada tão profundo e tão interessante assim no texto. Parece que é um momento extremamente comum, ordinário, onde Jesus passa por alguém ali na calçada e diz, vamos comigo, vamos junto, e o cara vem andando atrás de Jesus. Mas não é só isso, tem muito mais aqui. Na verdade, os outros evangelistas, né, Marcos e Lucas também falam sobre isso, não usam o nome de Mateus, usam o nome de Levi, e deixam claro para nós que esse cara era um publicano, um cobrador de impostos. E até aqui, para quem não conhece o mínimo de contexto histórico, bíblico, ainda deve estar pensando, Wesley, o que isso tem de mais? Tem tudo. Tem tudo. Porque os publicanos daquela época nada mais eram do que judeus que eram recrutados pelo Império Romano para trabalharem pro Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo. Então, era como se fosse uma recrutação por parte do Império. O Império invadia determinado lugar, e não era só na Palestina, não era só em Jerusalém. Onde o Império chegava, eles recrutavam pessoas. Vocês querem trabalhar para mim? Nós queremos. Então, faz o seguinte, vai lá, passa no RH, dá seu nome, documento, tudo mais, e o seu trabalho vai ser esse: colher impostos do seu próprio povo. Tirar do seu próprio povo os impostos que nós, o reino opressor que chegou aqui e fez do seu povo vassalo, cobramos deles. E aí o povo via todo aquele que se voltava para Roma em cooperação como um traidor do seu próprio povo. Mas tem algo que ainda é pior. Se não bastassem esses homens, os publicanos, os coletores de impostos, serem esses homens que abandonaram o seu povo para trabalhar para Roma, os inimigos do seu povo, eles se aproveitavam da posição onde estavam para cobrar mais do que deviam. Você lembra da experiência de Zaqueu? Quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, ele diz assim: se eu roubei alguém alguma coisa, eu restituo. Esse se não é uma dúvida dele. Ele está falando, aquilo que eu tirei demasiadamente das pessoas, eu vou devolver. Mas não vou devolver só o que eu tirei, eu vou dar 4 vezes mais. Então a bronca do povo judeu com o cobrador de impostos era essa. Primeiro, o cara nos trai. Abandona o seu próprio povo por causa de um inimigo nosso. Vai trabalhar com o nosso adversário. E para piorar, usa da posição que tem para nos extorquir. Então os publicanos, eles eram tidos como as pessoas mais desprezíveis para o povo judeu, mas principalmente para a classe religiosa. A classe religiosa tinha o publicano, o coletor de impostos, como a escória da sociedade. Aquele pecador que não tem salvação, irremediável, que vendeu a sua alma para o governo de Roma, né? É como se você morasse num bairro uma vida inteira, conhecesse as crianças que cresceram no bairro. Aquelas crianças crescem, viram jovens, e você tem um comércio no bairro. Imagina a cena comigo. Você tem um comércio no bairro. De repente, aquele jovem que pedia água para você quando a torneira estava ligada, né? Quando a mangueira estava ligada no portão, que pedia água, com sede, jogando aquele futebol de rua. Aquele jovem que você viu na barriga da mãe, que você deixava entrar no quintal para pegar goiaba e manga na época que os frutos estavam maduros.
Aquele jovem que você socorreu quando caiu no chão e o pai e a mãe não estavam perto, você foi lá, levantou, levanta. Esse jovem, ir lá na sua porta ou ir lá no seu comércio, bater lá, pedir o que não é dele por direito e te extorquir. Imagina a cena. Era o que acontecia naquela época com os coletores de impostos, com os publicanos. Pessoas do próprio povo, que o povo conhecia, que o povo viu crescendo na vizinhança, fazendo uso dessa condição para prejudicar o povo de Deus. Então, os fariseus, os religiosos, os escribas, os mestres da lei, reputavam essas pessoas assim de maneira assim, muito odiosa, né? Muito odiosa. Eram pessoas que não eram benquistas na sociedade judaica. Eram pessoas que não eram bem vistas pelo povo judeu. E Jesus passa por esse cara e diz, vamos lá. E o cara vem. Aqui a gente começa a entender o drama da coisa. Por quê? Porque Jesus já está andando tem bastante tempo, irmão. Tem bastante tempo. Jesus já está pregando bastante, já está andando pela Galileia, já tem um tempo. O ministério público de Jesus já está em polvorosa, está em atividade. E ele já passou por religiosos, ele já passou por mestres da lei, o povo que entende do Antigo Testamento, o povo que entende da palavra. Na própria localidade onde ele cresceu, Nazaré, ele pregou, fez alguns poucos milagres, mas o que ele encontrou lá? Incredulidade. Pessoas que eram boas demais e se perguntavam, quem é ele? Você é o filho de Maria, a gente viu crescer aqui, pô, quem é esse cara? Você é Jesus, filho do Zé ali, carpinteiro, isso não é ninguém não, pô. Né? Mas por outro lado, quando Jesus passava por um cara desse aqui, odiado pela sociedade, um cara execrado por aqueles que se achavam decentes, ele dizia, siga-me, e a pessoa seguia-o. Isso é maravilhoso. Isso é a figura, a gente vai ler o texto, isso vai ficar mais claro, mas isso é o quadro pintado da vida como ela é, quando a gente fala do chamado de Jesus, sabe? Geralmente quem tem uma facilidade maior de vir a Cristo é essa galera aqui. É gente que todo mundo odeia. É gente... Você já viu quando tem uma pessoa no bairro que é terrível, e quando as pessoas falam sobre ela, as pessoas dizem, pô, fulano só Jesus, né? O problema é que todo mundo é só Jesus, mas a gente acha que é só Jesus o outro, né? Mas todo mundo aqui é só Jesus. Não fosse Jesus na minha vida, na sua vida, está todo mundo perdido. Todo mundo aqui ia para o inferno, se não fosse Jesus. E aí a gente pensa naquela figura odiosa, no filho da fulana que faz isso, no filho da ciclana que faz aquilo, naquela menina que tem um comportamento imoral, e a gente diz, na vida deles, só Jesus, na vida de todo mundo, só Jesus. A grande questão é que, para nós que pensamos que na nossa vida não está tão ruim assim, a gente resiste. Mas essa galera que a gente odeia, que moralmente falando são reprovados pela sociedade, eles ouvem o chamado de Jesus e eles vêm. E eu gosto de Jesus por isso, porque essas pessoas que nós desprezamos, ele abraça. Essas pessoas que nós reputamos como perdidas, ele vai lá e diz, vem aqui, você tem lugar, você pode caminhar comigo, aqui do meu ladinho tem lugar. E o texto diz que quando Jesus chama ele lá no local de trabalho, irmão, isso é lindo, maravilhoso. Jesus passa lá no lugar de trabalho dele, chama ele, o texto diz que ele se levantou e o seguiu. Deixa eu contextualizar isso aqui para você entender. É como se esse cara estivesse lá no escritório do pessoal que cobra indevidamente as coisas dos outros. Jesus fosse lá no escritório desse povo que cobra indevidamente as coisas dos outros e dissesse, cara, levanta e vem. E o cara largasse todo o trabalho para trás. Abandonasse o emprego, o único emprego que ele tinha era aquele ali. O único ganho dele vinha dali, a única fonte de renda dele era aquela ali. E vou te dizer mais, ser um coletor de impostos naquela época não era algo bem visto para os judeus. Mas para quem não estava nem aí para a opinião dos judeus, era um concurso público, irmão.
cara era concursado, trabalhava para o governo, trabalhava para Roma. Funcionário público, ninguém tirava onda com ele. Quando você pensava em avançar num coletor de impostos, já tinha do lado dele ali 2, 3 soldados para não deixar ninguém tocar neles. Os coletores de impostos tinham essas vantagens, protegidos pelo governo, né? Estabilidade, o pessoal fala de estabilidade. E aí sabe o que esse cara faz? Ele larga a estabilidade, ele larga o concurso público, ele larga os privilégios, ele abandona o emprego que para alguns é odioso, mas que colocava pão na mesa dele e diz, eu vou atrás desse cara. E a gente precisa aprender de Mateus aqui. Porque a gente se acha muito bom e a gente não está conseguindo largar nem um pacote de biscoito. A gente se acha bom demais, mas a gente não consegue largar nada por Jesus. Esse cara larga tudo. Ele larga o emprego dele. Ele larga a matrícula junto ao Estado. Ele abandona tudo e ele vai atrás de Jesus. Mas tá vendo como é que é bem parecido com a história de Zaqueu? Zaqueu também dizia, eu não quero mais esse negócio que amaldiçoou a minha vida, eu não quero mais. Eu dou tudo de volta, ainda dou mais um pouco. Eu encontrei algo maior e melhor do que tudo isso. A gente precisa aprender com isso aqui. Ele não se apega a esse status de coletor de impostos, ele não se apega a essa estabilidade financeira, ele não se apega aos privilégios que a posição que ele tinha davam a ele, a segurança, não se apega a nada disso, ele encontra algo mais precioso. Eu penso que quando ele olha para Jesus, Jesus olha para ele viu nos olhos de Jesus o que ele não tinha visto nos olhos de ninguém, misericórdia, graça, amor, bondade, e ele vai atrás daquilo. Sabe? É como se ele estivesse olhando ele, meu Deus, aqui na vizinhança todo mundo me odeia. Aqui na vizinhança ninguém vai com a minha cara, que todo mundo pensa que eu sou o pior bandido do mundo. E você que está aí curando enfermos, fazendo tantos milagres, falando a palavra de Deus com autoridade, quer que eu vá atrás de você? Eu vou. Mateus, e o emprego, Mateus? Eu encontrei algo maior. Eu encontrei algo melhor. Versículo 10, a coisa piora um pouco mais. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos, né, a galera que trabalhava com Mateus, né? Mateus era esse publicano que trabalhava na coletoria local ali e tinha amigos com quem, irmãos? Com publicano anda com publicano. Qual era o bonde de Mateus? Com quem Mateus andava? Mateus andava com gente igual a ele, pô. E ontem, né? Ontem eu participei de um fórum, num congresso de jovens, e aí a gente estava conversando lá sobre um assunto específico, o tema do congresso, e em algum momento a gente precisou falar sobre evangelização. Né? Alguém perguntou alguma coisa lá sobre evangelização, aí estava eu, mais 2 pastores assim, e o pastor da igreja local estava participando, e ele falou sobre uma pesquisa que ele viu, eu achei muito interessante, uma pesquisa sobre como as pessoas veem a Cristo. A minoria vem através de folheto. A minoria vem através de folheto. Né? Aí tem um outro grupo que vem através de evangelização na rua. Minoria também. Aí vem um outro grupo que vem a Cristo através do culto aqui, que visita uma igreja e fica. Mas a maioria esmagadora das pessoas eram amigos daqueles que se converteram. Quem é que está sentado nessa mesa aqui? Quem são as pessoas que vão nesse jantar onde Jesus está sentado? Publicanos, como Mateus era publicano. Por quê? Porque no mínimo eles ficaram curiosos. Cara, como é que tu vai largar isso tudo aqui por um homem que anda por aí dizendo que é o Filho de Deus? É como se Mateus dissesse, cara, passa lá em casa à noite que ele vai estar lá. Vai estar lá sentadinho, bonitinho, aí tu faz um monte, as perguntas que tu quer fazer, tu faz lá. Né? E é uma loucura que, às vezes, na nossa experiência, a gente quer, sabe, ir assim para o mundo inteiro pensar que vai alcançar pessoas, pensando que vamos alcançar pessoas no mundo todo, né? Quando nem os publicanos que andavam conosco a gente consegue trazer para uma mesa dessa. Nem as pessoas que caminhavam conosco nos nossos momentos de perversidade se interessam pela transformação ou pela suposta transformação.
que ocorreu na nossa vida. Então Mateus segue a Jesus, e eu não estou dizendo que os seus amigos também vão seguir a Jesus. Mas se você quiser começar a comunicar aquilo que te transformou, começa pelos publicanos que andavam com você. Começa pelas pessoas que andavam com você, onde você vivia. O texto diz isso, que os publicanos, outros publicanos, estavam lá, sentados à mesa, junto com pecadores. Quem são esses pecadores aqui? Esses pecadores são aqueles que ou tinham um pecado explícito a ponto da sociedade, da comunidade local ali, constatar, alguém que vivia em prostituição, coisas dessa natureza, uma reputação moralmente comprometida, ou pessoas que não obedeciam à lei do jeito que os fariseus passavam. E aí os fariseus reputavam essas pessoas como pecadoras, como transgressoras da lei de Deus. E os fariseus, a casta religiosa, os religiosos da época, não andavam e não se comunicavam com esse tipo de gente. Publicano e pecador era o tipo de gente com quem eles nem se assentavam, eles nem passavam perto dessa galera. Irmão, a verdade seja dita, não há nada novo debaixo do sol. Tudo se repete, E a gente vê até hoje que, infelizmente, há no nosso meio uma predisposição para andarmos, caminharmos, pararmos juntos daqueles que a nossa régua de moralidade aprova. É ou não? Se eu olho e aprovo moralmente, tá bom para eu andar perto, tá bom para eu me aproximar, se tiver algo que eu aprove na vida daquela pessoa, eu consigo me aproximar dela, mas se não tiver, a gente coloca meio de lado, A gente não tem muito tempo para quem vive uma vida que a gente desaprova. E, na verdade, a gente já tem até uma desculpa pronta, Mas isso aí não quer nada com Deus, não, irmão. Isso aí não quer nada com Jesus, não. Já está na ponta da língua. Quando alguém nos coloca nesse lugar de desconforto, perguntando por que nós não nos relacionamos com aqueles que não são religiosos como nós, a desculpa é sempre essa, Não, a gente já evangelizou, quer nada não. Não, isso aí que é essa vida mesmo, E tal, como se houvesse uma separação moral entre essas pessoas e nós. Nós somos muito bons para andarmos com essas pessoas que moralmente nós reprovamos. E falando disso, é muito comum na sociedade contemporânea nós termos problemas com alguns pecados específicos. E não que alguns pecados tenham desdobramentos diferentes de outros. E não que o próprio Deus, isso é bíblico, que o próprio Deus veja alguns atos diferentes de outros atos. Mas se nós falarmos de pecado por pecado e o fim do pecado, que é a condenação, todo mundo aqui está condenado, sem Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não importa qual seja o pecado que a pessoa tenha cometido, não importa qual seja o estilo de vida, seja ele um publicano, seja ele um pecador, onde a comunidade toda sabe o que ele faz pelas noites da vida, não importa, irmão, a questão é que todos pecaram e carecem da glória de Deus, nós estamos longe de Deus, precisamos da misericórdia de Deus, todos nós estamos nessa condição. Mas o fariseu é esse cara aqui, que tem problemas. O texto diz isso. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com os pecadores? Eles não comiam. Eles olhavam para Jesus como um rabino, como um mestre comum, muito sábio, que tinha uma relevância significativa nos dias dele. Eles pensavam que Jesus era um mestre comum. E eles olharam para aquela cena e disseram: cara, o que está acontecendo aqui? Nós, os mestres, os rabinos, a elite da religião, nós não nos misturamos com essa ralé. Por que o mestre de vocês se mistura com esse povo? Aí. Sabe? A pergunta é:
Por que diferente de nós ele se mistura com esse povo? Por que diferente de nós ele para na porta desse botequim? Por que diferente de nós ele gasta tempo em pé na esquina conversando com os amigos que cresceram com ele, mas hoje vivem uma vida de depravação? Por que diferente de nós ele para, senta do lado de um morador de rua e vai trocar ideia para saber o que está acontecendo? O fariseu gostava muito de dar esmola, né? A Bíblia fala sobre isso. A gente vai ler um texto aqui. O fariseu gostava muito de dar esmola. E às vezes a gente faz as nossas obras de caridade igual o fariseu, né? Como é que a gente faz a nossa obra de caridade? A gente vê o homem ali sentado, com a mão estendida, a gente tira aquela meia dúzia de moeda que sobrou no bolso, ou a nota de 2, joga ali de longe, né? Não chega nem muito perto para não, né? Joga ali e a gente sai se sentindo, né? Aqui, ó. É ou não? Bate no peito como quem diz, já firme a parte, hein? Sem pensar que ali do outro lado tem um ser humano. Igual a você, igual a mim, igual a nós. Tem uma pessoa que depende e carece da mesma graça que te alcançou e que te salvou. Tem uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus como você é. A dignidade de um homem não está na roupa que veste, na casa que tem, no carro que dirige, no endereço onde mora. A dignidade de uma pessoa está no fato dela ter sido feita à imagem de Deus. E você precisa respeitar isso. Você precisa olhar para o cara embaixo da marquise como se estivesse olhando a si próprio, porque você é aquilo, imagem de Deus. Ele é o que você é, imagem de Deus. E nós, como os fariseus, costumamos fazer isso. Nós cumprimos com os nossos ritos e obrigações religiosas. E a gente fica se sentindo como se a gente fosse bam, não é? 12, mas Jesus ouvindo, disse. Mas Jesus ouvindo, e Jesus está ali ligado no que está acontecendo, né? E ele diz o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Isso é extraordinário. Isso aqui é maravilhoso. Jesus está falando, irmão, com uma classe de pessoas, que é o que eu estou falando desde o início aqui, que se acha. Se acha. Sabe? Por que eles se acham? Eles se acham porque eles são os pregadores da época. Porque eles são os administradores da religião. Eles se acham porque eles passam para o povo a interpretação do texto bíblico de maneira indiscriminada. Porque, por algum motivo, eles são considerados superiores àqueles que recebem deles a instrução da palavra de Deus. Jesus está falando para um povo que se acha só porque ocupa uma posição diferente das outras pessoas, religiosamente falando. Sabe? É isso aqui que está acontecendo. Jesus está dizendo para um povo: cara, eu não vim para quem está bem, não. Eu vim para quem está mal. Olha aqui para mim, por favor. Não existe a possibilidade de nenhum homem ser salvo, sem que antes ele tenha convicção de que está perdido. Simples assim. Jesus está dizendo: cara, vocês não precisam de mim. Vocês são bons demais para ter um salvador ralé assim como eu. Eu não posso fazer nada por vocês, porque vocês já são a elite da religião. Vocês já são moralmente aprovados pela sociedade. E ainda que nós, em alguns casos, precisemos fazer uma aplicação mais abrangente, você vai entendendo o que eu estou falando. Tem gente que nunca passou na porta de uma igreja, que nunca entrou numa igreja, nunca abriu a Bíblia e se acha. Nunca matei, nunca roubei, nunca assassinei ninguém. Né? Um dia eu estava numa conversa dessa. Não, rapaz, eu não sou isso tudo, não.
Falei, caramba, varão, é mesmo? Falou, é. E aí, eu tive que fazer algumas perguntas, né, provocativas, né? Eu falei, não, mas isso o quê, cara? Mas isso o quê? Tiago diz que quem tropeça numa vírgula da lei viola a lei de Deus inteira. Por quê? Porque esse Deus que é perfeito exige perfeição dos seus seguidores. Se você for perfeito, está tudo bem. Se você for perfeito, está tudo bem. Agora, se você não for perfeito, você vai para o mesmo inferno que o traficante da sua rua. Se você não for perfeito, você vai para o mesmo inferno que a prostituta. Se você não for perfeito, você vai para o mesmo inferno que os políticos corruptos. Quem é perfeito? Ninguém é perfeito. Depois que Adão caiu, lá no início de tudo, lá no Éden, todos os homens caíram em Adão. Não há quem faça o bem. A Bíblia diz. Não há quem faça o bem. E Jesus aprofunda, né, a maneira como se lê a lei. Ouviram o que foi dito? Se um homem se deitar com uma mulher, ter relação com ela, ele adulterou. Eu vos digo que se um homem olhar para uma mulher e pensar no seu coração, de maneira inadequada, se relacionando com aquela mulher, ele já adulterou. Por quê? Porque o problema não é o que a gente faz. O problema, a raiz, o início, é o que sai do nosso coração. O problema não é matar alguém. O problema é desejar matar a pessoa, que é a imagem e semelhança de Deus. Já viu quando você dá uns berros, assim, uns gritos, irado com uma pessoa? Lá no fundo, se você tivesse assim um pouco mais de liberdade para isso e não fosse refreado pela própria graça de Deus, você ia para o assassinato. Todo assassinato começa com ódio. Todo assassinato começa com ira. Por isso que João, 1 João diz que quem odeia seu irmão é assassino. Simples assim. Agora, se você acha que você é bom demais, você não precisa de Jesus. Jesus está dizendo isso. Os sãos não precisam de médico. Não precisam de médico. Eu até escrevi aqui para não anotar, né? Que refletindo, meditando, orando assim, a gente vai pensando em algumas coisas. Eu anotei uma frase ali que passou pela minha cabeça. Sabe qual é o pior tipo de doente? Aquele que jura que está saudável. Esse é o pior tipo de doente do mundo. Por quê? Porque se o cara tem certeza que está saudável estando doente, qual é o tratamento que se usa? Qual é o remédio que se dá? Qual é a consulta que ele vai? O cara está bem, irmão. Quem procura médico é quem está mal ou quem não quer ficar mal. Levando em consideração o que Jesus está querendo dizer aqui, e aí eu estou falando dos exames, né, de rotina, mas levando em consideração o que Jesus está falando aqui, Jesus está falando assim, ó, só vai procurar médico quem está doente. Se você olha para o espelho e vê um cara perfeito, você nunca vai pensar na ideia de um salvador. Se você olha para o espelho e acha que você é o bam, você nunca vai pensar na possibilidade de encontrar um redentor para a sua alma, para a sua vida. Se você acha que você não é tão pecador assim, e eu gosto, né? A gente vai para as Escrituras e vê um apóstolo Paulo falando que é o pior. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. O maior dos pecadores. Por que Paulo não tinha problema de confessar que era o maior dos pecadores? Porque ele sabia que em Cristo estava a maior das salvações. Então qual o problema de você assumir pecado, irmão? O problema de nós assumirmos pecado é nós não termos um Salvador para nos tirar dessa condição. Mas Jesus está dizendo de maneira implícita, eu sou médico. E eu trato de gente que está mal. Eu salvo gente que está perdida. Eu alcanço pessoas que não têm esperança. Eu converto pessoas que se perverteram. Eu ressuscito pessoas que estão mortas em ofensas e em pecados. Agora eu não posso fazer nada por um fariseu. Parábola do publicano e do fariseu, Lucas, capítulo 18,
versículo 9. Pode colocar aí para a gente ler, Giovanni, para você entender bem exatamente o que está acontecendo nesse contexto. Ó. Há alguns que confiavam em sua própria justiça. Esse aqui é o problema. Confiarmos na nossa própria justiça. Se você confia na sua própria justiça, você nunca vai procurar a justiça de outro. Se você acha que você é bom demais, se você acha que em você mesmo tem possibilidade de reivindicar diante do Supremo Juiz de toda a terra a absolvição das condenações que vêm sobre ti, você não precisa de um advogado, né? Mas aqui está o problema. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, igual Mateus. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano que está aqui do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de quem? Porque é isso que importa. Você pode ter um comportamento que engana a sociedade, engana todo mundo, engana sua esposa, engana seu marido, engana seu chefe, engana o pastor, engana todo mundo. Você vai estar justificado diante dos homens. Se você tem um comportamento que os homens não reprovam, reprovado pelos homens você não será. Mas aquele que sonda mentes e conhece corações, é com ele que você vai se encontrar naquele grande dia. Naquele grande dia, Deus estará em Cristo Jesus, o Cordeiro vencedor, assentado num trono, julgando todos os homens. Todos os homens. Por tudo aquilo que eles fizeram. Quem sobe justificado diante de Deus é esse cara que bate no peito, é o pobre de espírito das bem-aventuranças, que bate no peito e diz assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu estou perdido, eu não consigo alcançar o padrão divino, eu preciso de um Salvador. E por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A justiça de outro, a obra de outro, a salvação que vem por outro, o médico que alcança os perdidos, aqueles que estão doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Isso aqui é uma citação de Oséias 6,6, onde ele fala de arrependimento fingido. Depois você lê Oséias lá, capítulo 6, arrependimento fingido. Gente que finge que se arrependeu e vive uma vida longe de Deus. E como que eu sei que uma pessoa fingiu que se arrependeu e não se arrependeu? A Bíblia diz, irmão, que pelo fruto se conhece a árvore. E aí ele coloca aqui 2 coisas: misericórdia quero, e não, o que eram os sacrifícios? Os ritos litúrgicos. Irmão, qual é a dificuldade da dízimo? Ainda mais se alguém disser para você que tu vai ganhar dinheiro, se você der dízimo. Se eu ficar aqui falando que quem dá dízimo, Deus amarra o devorador, que Deus multiplica o dinheiro. Tem nada disso, irmão. Tem nada disso. Não é porque você deu dízimo que Deus repreende. Na verdade, devorador é outra história, a gente fala, né? Mas não é por causa disso. Deus dá dinheiro para o homem, Deus cuida do homem, da casa do homem, dá emprego para o homem. Deus faz tudo isso por graça. Por bondade, por misericórdia, por amor. É só, irmão, é lógico, é um pensamento lógico. Imagina se dízimo fosse a fonte de prosperidade, o que seria dos ricos gananciosos que não dão dinheiro para ninguém? Como assim? Esse povo está tudo rico e a gente tudo duro. E a gente aqui fiel, bonitinho, compartilhando e administrando bem os nossos recursos. Sabe, então não é difícil dar dízimo se você for encorajado a dar o dízimo para sair ganhando. É difícil vir domingo de manhã para a igreja? Não é.
Sai de casa, bota aquela roupa bonita, vem ver os amigos, vem ver os irmãos, chega aqui, bate o cartão, religiosamente se sente bem. Fui no meu culto hoje. Não é sobre ir num culto, é sobre ser um culto. Sabe? Já fiz minha oração da manhã, agora eu posso viver o meu dia em paz. Aí vai viver o dia longe do Deus que clamou de manhã. Então, o que são os sacrifícios? Os sacrifícios são os ritos litúrgicos. Era o jejum, era a esmola, era tudo aquilo ali. E isso aí, irmão, se não tiver regado pela graça de Deus através de um coração transformado, não serve de nada. Se você é um dizimista e um ofertante que faz isso só com medo de perder teu emprego, só com medo de ficar pobre, se você não faz isso porque ama Jesus, ama o reino de Deus, ama a obra de Deus, contribui porque o reino de Deus avança também através desse aspecto, você está ajudando a igreja, mas não está mudando nada na tua vida. Nada. Se você não compra uma cesta básica para doar para uma família, por amor àquela família, você pode alimentá-la e muda para ela, mas para você a sua conta não sai do vermelho diante de Deus. Pode sair por aí fazendo Paulo que diz isso. Ainda que eu queimasse o meu corpo pelos outros sem amor, nada seria. E ele está dizendo, cara, vai aprender o que é misericórdia. Porque eu não estou afim de sacrifício mais não, ou seja, se for para vir para cá, para ser um crente falso, nem vem. É o que Jesus está falando. Jesus está dizendo, se for só para cultuar e cantar de mão levantada no momento do louvor, sem ter o coração transformado, cheio de misericórdia, eu não preciso de você. Agora, o que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que a gente aprende dele, que olhou para nós com um amor imensurável, inexplicável. Misericórdia, eu ouvi o Alex, a primeira pessoa que eu ouvi falar isso foi o Alex. Não sei se foi numa pregação ou no ensino. Falando que misericórdia, o significado da palavra é coração na miséria, não é isso, Alex? Córdia, miséria, misericórdia. Coração na miséria do outro. Sabe o que é misericórdia, irmão? É você colocar o seu coração na miséria do outro, do próximo. É você doar a sua vida para que o próximo saia ganhando de algum jeito. É você amar o outro a ponto de sair perdendo para que o outro vença. É você ir parar numa cruz para que o outro ganhe vida. Se você consegue dar dízimo, mas não ama o seu irmão, cara, você é um fariseu. Você é um religioso hipócrita. Se você consegue cumprir os sacrifícios e os ritos litúrgicos e o seu coração não está dobrado e rendido a Cristo Jesus, você é só um religioso vazio e naquele grande dia religiosos não vão entrar no reino dos céus. Ele termina dizendo, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Irmão, sou pecador. Eu não estou falando isso com orgulho, né? Sou pecador. Não. Eu estou reconhecendo a minha condição, a minha miséria. Estou afastado de Deus, longe de Deus. Mas em Cristo Jesus isso é resolvido. O Cristo de Deus viveu a vida que eu não podia viver. E está vendo? O Evangelho é isso aqui, não é sobre obras, irmão. Não é sobre obras. Não é sobre dízimos, não é sobre ofertas, não é sobre obras, não é sobre vir a cultos. Não é sobre cumprir uma planilhazinha, uma lista de regras. É sobre ir ao médico e dizer, estou doente, transforma a minha vida. É sobre ir a Cristo e dizer, eu estou cheio de dinheiro, mas vazio de Ti. Minha despensa está lotada, mas a minha alma clama, geme, eu preciso de transformação. A minha consciência me acusa de dia e de noite, eu deito minha cabeça no travesseiro e a minha consciência diz, tem alguma coisa errada. Não é obras, é arrependimento profundo, é reconhecimento, convicção de pecado, convicção de pecado. E hoje, nós vamos celebrar um dos sacramentos que comunicam isso muito bem. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus
visível para nós num ato, num símbolo, que comunica a ideia de um povo que estava morto, em suas ofensas e em seus pecados. Estava distante de Deus, mas foi reconciliado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Às vezes as pessoas costumam dizer que quando a gente prega sobre pecado, a pregação é muito dura, né? É ou não? A maioria das pessoas vê a pregação contra o pecado como uma pregação dura, né? É o trabalho do médico fazer o diagnóstico e dizer o que você tem, irmão. É ou não? E eu acho, né, não sou médico não, mas eu acho que é extremamente constrangedor para um médico chegar para um paciente e falar, cara, teu estado é terminal. Tem o que fazer mais não. Do mesmo jeito que não é fácil para um pregador chegar aqui em cima e dizer, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai ter que lidar com o juízo de Deus, o juízo eterno, não é? Só que, no caso do médico, nem sempre o médico pode prescrever um tratamento, nem sempre. Mas o pregador tem uma vantagem sobre o médico. O pregador aponta para a cruz de Cristo, para Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse homem que andou pelas ruas empoeiradas da Palestina 2000 anos atrás, encarnou, nasceu da Maria, de forma milagrosa, foi à cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está à destra de Deus intercedendo pelos seus, Jesus Cristo, Deus homem, que um dia vai voltar em glória. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a salvação dos homens. Amém?